quadro, a imagem eterniza um casal feliz. Na sala, este mesmo casal luta dia após dia contra as dificuldades. Edson e Eli são casados há 5 anos, um amor à primeira vista, marcado por provações e pela dedicação. Há 3 anos, Eli foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central e causa fraqueza muscular, ao ponto da pessoa perder a funcionalidade dos músculos e não conseguir se mover. Uma doença silenciosa, agressiva e que pegou a família de surpresa. As coisas iam muito bem mesmo, tanto que eu digo que eram nos melhores momentos da nossa vida. Até que ela se queixou para mim de uma dorzinha na panturrilha da perna esquerda, uma dorzinha comum na panturrilha. Só que o que a gente não sabia é que era, na verdade, uma terrível doença, que é a esclerose lateral amiotrófica, e ela colocou de pernas para o ar a nossa vida de uma hora para outra. Edson já tinha ouvido falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, mas não tinha ideia de como a doença mudaria a vida da família. Imediatamente fui pesquisar na internet e foi algo terrível, porque a descrição do que era a doença e do que estava por vir era realmente algo apavorante. E eu fiquei apavorado, fiquei muito entristecido, mas a minha esposa estava ali, cheia de vida, linda como sempre, e a gente foi seguindo. O casal morava em Vilhena, no interior de Rondônia, e viajou até Campinas, em São Paulo, para fazer exames mais detalhados. A mulher, que na época estava grávida, não suspeitava da doença. Com a comprovação do diagnóstico, o marido resolveu contar para a esposa o que eles iriam enfrentar. Ela chorou muito e dizia assim para mim, eu me lembro dela dizer, mas eu quero criar o meu filho, mas eu quero envelhecer com você. Ela dizia isso para mim, eu quero cuidar do meu marido, quero cuidar dos meus filhos. E ela ainda, inclusive, falava olhando para cima, né, falando, Deus, eu quero fazer isso. E depois a gente conversou bastante. Na hora, sim, ela ainda com saúde, mas a mão dela já estava atrofiando, ela já estava com dificuldade para caminhar. Então, a gente via que a doença realmente era muito agressiva. Isso tudo mexia com ela, com o emocional dela, ainda mais estando grávida, né? Os médicos recomendaram que eles buscassem uma cidade maior, com mais estrutura para acompanhar o quadro de saúde de Eli. Com parentes no Paraná, a família se mudou para Araucária, cidade da região metropolitana de Curitiba. Enquanto o médico falava comigo, eu falava com Deus. E eu disse assim para Deus, eu vou cuidar da minha esposa. É o que eu vou fazer. E o Senhor cuida de nós. O marido se dedica exclusivamente a cuidar da esposa e dos filhos. Como precisa ficar o tempo todo em casa, Edson não pode trabalhar. O sustento da família vem da solidariedade das pessoas. Eu sempre acreditei que Deus ia tomar conta, porque eu fiz esse acordo com ele, quando eu disse que ia deixar o meu trabalho para cuidar da Eli. Então eu acreditei nisso. Eu penso que se não fosse isso, ele providenciaria outro meio. Mas eu tenho certeza que essa campanha pela vida de Eli Barros, que está na internet, nas redes sociais, foi uma ferramenta que Deus criou para nos abençoar e para nos manter. A doença tirou todos os movimentos de Eli, com exceção dos olhos. É por eles que ela se comunica com o mundo. Edson aponta as letras em uma tabela e a esposa faz um movimento com os olhos ao chegar na letra escolhida. E assim, forma as palavras. Tudo que der para fazer, eu quero fazer. Eu faço para ela o que der, o que for possível, eu vou fazer. Enquanto for possível. É minha esposa. No Brasil, a estimativa é de que 12 mil pessoas tenham ELA. Não existe prevenção para a doença, já que a medicina ainda não conhece as causas do problema. 10% dos pacientes com ELA tem a forma genética. E a forma genética é uma forma que geralmente é diagnosticada de forma mais precoce, se manifesta com uma idade um pouco mais precoce. A ELA não genética, que a gente chama de esporádica, aquela que o indivíduo desenvolve, geralmente aparece entre os 50 e os 60 anos, um pouco mais prevalente em homens do que em mulheres, e pode se manifestar em qualquer parte do corpo. A ELA é uma doença que não apresenta sintomas específicos, por isso é importante ficar atento aos sinais do corpo. O sinal mais característico é uma fraqueza de instalação
subaguda, isso é, que progressiva, né? Uma fraqueza que não esteja relacionada, por exemplo, com fratura, com nenhuma, que não seja explicada por uma outra causa clínica possível, né? Uma fraqueza acompanhada de alteração do volume muscular, isso é, tem atrofia junto, né? O paciente percebe que os músculos estão ficando menores, mais murchos, né? E também a fasciculação, que são aqueles movimentos, aqueles abalos, que parece que o músculo fica tremendo. Tem que procurar o neurologista, né? O mais rápido possível. A esclerose lateral amiotrófica não tem cura, mas alguns medicamentos podem frear a velocidade da doença. No caso da Eli, a ela avançou rapidamente, os remédios disponíveis na época não fizeram efeito. Enquanto a cura não é descoberta, o casal continua a caminhada, a esposa lutando pela vida e o esposo à espera de um milagre. Existe sim uma esperança de que possa aparecer aí um remédio, um medicamento, um tratamento que possa curá-la. Existe sim, mas eu confesso que a minha maior esperança é que Deus faça um milagre, que Deus possa curar ela e a gente possa envelhecer junto e viver como antes. Eu sei que ele já fez tantos outros, até mais difícil, por que não fazer com a minha esposa, né?